Quer ouvir uma bomba? Deixa eu te contar então. Lá no livro de Êxodo, capítulo 17, nós vamos ver uma narrativa de Moisés com o povo de Deus e Deus. Exatamente. O que aconteceu? O povo já estava à beira de apedrejar Moisés, dizendo: você nos tirou do deserto para nos matar de fome no deserto. Ou seja, você nos tirou do Egito para nos matar de fome no deserto. E Moisés foi falar com Deus. E Deus deu uma diretriz para Moisés obedecer. Só que o que eu acho tão interessante nesse capítulo, te aconselho a ler porque é muito bom. Ele vai dizer lá no verso 7, ele diz assim: porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Uau, meu Deus! Gente, quando eu li isso aqui, ele alugou um triplex na minha cabeça. Sabe por quê? Quem nunca fez assim: Deus, se o Senhor estiver comigo, vai acontecer isso. Se o Senhor estiver comigo, vai acontecer aquilo, hein? Tomou bem agora? Foi uma pedrada agora ou não foi? Foi! Porque todos já fizeram isso, gente. Eu lembrei de uma situação que eu vivi, que eu passei, que foi assim, horrível e tremenda. Por quê? Havia uma situação na igreja onde eu congregava que os pastores principais estavam viajando e a igreja estava sob o poder de um outro pastor. E eu estava entrando para tomar banho, para ir pro culto, e o Senhor falou comigo: você vai dirigir o culto hoje. E eu falei: impossível. Eu até contei pra minha esposa: moça, estava tentando a Deus. Até então eu não tinha essa consciência, tá? E aí eu falei assim: impossível, Senhor, porque tá na mão do fulano e o fulano vai passar pra esposa dele, porque a esposa dele não vai muito com a minha cara, ela implica comigo, não sei porquê, mas enfim, e ela não vai deixar ele passar pra mim, vai querer que seja ela. E aí eu cheguei na igreja, a pessoa passou de longe, depois passou de novo de longe, eu falei: não disse, Senhor. E aí depois eu estava orando: Senhor, como é que eu vou acreditar que o Senhor fala que tá falando comigo, quando eu vou orar pelas pessoas, porque mais uma vez o Senhor falou e não aconteceu. Aí de repente a mulher deu um grito lá, que me assustou, sabe? Me assustou mesmo. Eu me assustei assim, eu tava de olho fechado orando, no momento de oração, e ela falou bem assim: eu fui buscar em Deus pra trazer pra vocês e vocês não estão nem aí porque eu tô falando. Ela falou exatamente assim. E eu parei, olhei pra ela e falei: meu Deus, eu entendi. Falei: eu entendi. O Senhor queria que fosse eu, o Senhor falou que era pra ser eu, mas ela não quis passar pra mim, né? Porque ela tem um livre-arbítrio também, ela não quis passar pra mim. E o Senhor tava mostrando que não estava com ela naquele dia no altar. Olha que coisa extraordinária, menina. Aquilo pra mim assim foi tremendo. E aí outro dia eu ouvi, né, uma pessoa falar essa palavra falando sobre o tentar a Deus. E aí eu vim pro versículo, vim ler o capítulo para entender. Olha que coisa tremenda. Então quando você começa a falar: o Senhor está comigo ou não, ou você está reclamando de uma situação, como está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 17, você está tentando a Deus, você está provando o Senhor. E de Deus, queridos, não se prova. A única palavra que eu vejo o Senhor autorizando a fazer prova dele está lá no livro de Malaquias, quando ele está falando sobre os dízimos e as ofertas: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim, se eu não abrirei as portas do céu. Isso o Senhor autoriza, porque está escrito lá em Malaquias. Então não vem jogar pedra depois, em nome de Jesus. Mas aqui, no livro de Êxodo, capítulo 17, se repete por 2 vezes. Quando o Senhor, as pessoas estão reclamando, elas estão provando a Deus. Ou seja, elas estão perturbando ao Senhor. Estão dizendo: o Senhor é capaz? O Senhor não é capaz. E queridos, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus não se deixa ser tentado. E de Deus não se zomba. Se a gente diz com os nossos lábios que nós cremos que Ele é o Deus do impossível, como está escrito, que não há nada impossível para esse Deus debaixo desse sol. Não há nada que Ele não possa fazer por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Então por que nós paramos e dizemos: se o Senhor está entre nós ou não,
o Senhor vai fazer isso. Então, a partir de hoje, entenda que quando você começa a fazer essas provinhas bobas, pequenas, você está tentando ao Senhor. E quando você fica reclamando de uma situação, também você está provando, tentando ao Senhor, como diz nessa palavra, porque lá no verso mais em cima, no verso 3, ele diz assim, ó: por que se queixam a mim? Por que colocaram o Senhor à prova? Então vamos entender a partir de hoje que quando a gente reclama, quando a gente murmura, e aí a palavra vem dizer que você está colocando Deus à prova. E Deus não se pode ser colocado à prova, queridos. Deus nos deu o livre-arbítrio, sim. Mas eu entendo que todos aqueles que é chamado por Deus à obra, o livre-arbítrio seu é isso aqui, vamos dizer, né? E aqui é a vontade de Deus. O teu livre-arbítrio, ele vai esbarrar, ele vai até onde para a vontade de Deus para a sua vida. E aí você vai fazer a vontade de Deus. Ou você vai ser igual o Jonas e parar na boca, no ventre do peixe, para cumprir a vontade de Deus. Eu não quero mais parar na boca do peixe para cumprir a vontade de Deus. Porque, queridos, aqueles que são chamados, eles vão passar por provas, por lutas, por provações, até ele ser aprimorado. Eu acabei de gravar ali um story falando sobre a musculatura, né? A contratura que as pessoas têm. Porque nada mais é por que você vai para academia puxar peso? Porque você quer que o músculo cresça. Então, para que esse músculo seu cresça, ele precisa passar por fissuras, rupturas na musculatura. Por isso que você sente muita dor, né? Se você for para academia, aí tá empolgado lá, faz todo exercício de membros inferiores, malha, coxa, glúteo, etc e tal. No outro dia, é uma tortura até para você levantar do vaso, queridos. Por quê? Porque você sofreu contratura, você sofreu microfissuras na sua musculatura. Só que essas fissuras, essas rupturas das fibras musculares, quando elas vão cicatrizando e faz com que o músculo cresça. Por isso, quando você vê uma pessoa muito musculosa, né? Você vê, nossa, a pessoa tá cheia de cicatriz, tá cheia de rupturas das fibras musculares. Porque é isso que faz o músculo crescer. O músculo não cresce à toa, do nada. Precisa fazer muito esforço, além do que ele está acostumado, para acontecer essas rupturas das fibras e o músculo cresça. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Você precisa realmente, qual é o peso que você vai levantar para essa musculatura espiritual crescer? Você vai jejuar, você vai orar, você vai se abster das coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus. Você vai mudar o seu estilo de vida, você vai mudar a sua rotina praticamente, para você se enquadrar na palavra de Deus. Se você, por exemplo, se você é uma pessoa que bebia, a gente vai ler no Provérbios que a bebida forte é para o pobre ou para o homem que está sofrendo. E não convém ao rei usar de bebida forte. Está lá no livro de Provérbios, pode procurar, que você vai achar. Então, quando eu li isso, queridos, eu me entendi. Eu falei, opa, eu não quero ser pobre, nem quero ser uma pessoa sofredora. Então, me abstenho de bebida forte. Entendeu? A Bíblia, ela é tremenda, ela é extraordinária, ela nos ensina de tantas coisas, ela nos mostra todas as coisas que nós precisamos. E quando a Bíblia fala assim, que o pecado da glutonaria também não devemos praticar, porque comer demais em excesso causa problemas ao nosso corpo. E a gente sabe, ao longo do envelhecimento, né, você vai descobrindo que parte do corpo que parecia que nem existia. Tem dia que dói isso, tem dia que dói aquilo, tem dia que dói aquilo outro. Eu já vou fazer 45 esse ano, então eu sei o que eu estou dizendo. Mas Jesus é bom. E vamos entendendo, queridos, que a glutonaria, ela vai causar vários problemas para o seu organismo. E que lá na frente, com o passar dos anos, vai pesar muito. Então, sim, a gente vai se adaptando. Hoje tem coisas, por exemplo, quando eu era jovem, na casa dos meus 25 anos, eu ia para um rodízio de pizza e ficava competindo quem comia mais. Hoje eu já sei que isso me é proibido, não só porque eu exagerei e pequei na glutonaria, mas porque o meu corpo não vai responder como respondia aos meus 25 anos. Então vamos nos adaptar e vamos entender em nome de Jesus que a palavra de Deus, ela foi escrita por homens, sim, mas ela foi inspirada por Deus, porque tem muita gente falando aí, mas
Quem me garante que não foram pessoas, os puritanos, que escreveram para manter as pessoas numa gradezinha, num templozinho fechado, sendo que eu tenho um universo para explorar? Não, queridos, foi escrito sim para os homens. Sabe por quê? Porque Deus usa os homens. É os homens que estão na terra. O Senhor deu a terra para ser governada pelos homens, entendeu? Então, queridos, assim como vai ter pessoas usadas pelo inimigo ou usadas pela própria maldade delas para te ferir, Deus também vai usar pessoas para te sarar, porque o Senhor tem cura para nossas vidas. E é isso, meus irmãos, por isso que é necessário congregar. Precisamos estar incluídos numa comunidade de fé, um orando pelo outro, um ajudando ao outro. Claro que você não deve abusar disso também. É por isso que lá em Provérbios fala: retém o teu pé, de não andar muito na casa do teu irmão, para que ele não abuse de você e te expulse de lá. Então, tudo a Bíblia nos ensina que não devemos andar muito na casa dos outros, para que eles não abusem da gente. Provérbios também vem para nos trazer a lição que na angústia nasce um irmão. E é isso, às vezes a pessoa se fecha no mundinho dela e não quer contar nada para ninguém. Eu concordo sim, eu tenho esse pensamento dentro de mim. Se você não pode me ajudar, então não precisa saber do que eu estou passando. Mas precisamos entender também, como ele diz, na multidão de conselhos habita a sabedoria. Esse é um versículo que eu confesso que tinha um pouquinho de dificuldade para absorver. Mas hoje eu entendo que a gente precisa sim de conselhos, mas precisamos saber de quem eu vou pedir esse conselho. Por exemplo, uma pessoa que já é casada a perder de vista. Eu entendo que essa pessoa não pode ser pastor. É minha opinião e está escrito lá, escrito na palavra, tanto escrita por Jesus em Mateus 19, como em 1 Coríntios, como Pedro também vem nos orientar como deve ser um homem de Deus. Então a palavra vem nos orientar de tudo, queridos. Então o que eu entendo? É uma pessoa que já casou a perder de vista. Ela vai me aconselhar no meu matrimônio como? Se ela não conseguiu viver, a palavra que sair da boca dela não vai sair com vida, não vai sair viva e eficaz para me ajudar. Uma pessoa que vive atolada em problemas financeiros, empréstimos em cima de empréstimos, vamos dizer assim. Essa pessoa serve para te aconselhar como é que você vai lidar com as tuas finanças? Claro que não. Então é isso que eu estou tentando mostrar para você. Você precisa sim de conselhos, de conselheiros, mas cada conselho precisa ser dado por pessoas que já foram aprovadas naquela situação ou pessoas que sejam referências naquele assunto. Não é qualquer um, não é o amiguinho da lanchonete, não é o amiguinho do banco, não é o amiguinho da escola. Tem conselhos que nossos pais nos dão e tem conselho que não dá para os nossos pais nos dar. Por exemplo, você quer morar em outro país, você vai se aconselhar com seu pai para ir para outro país? Será que ele não vai agir com as emoções, querer você pertinho dele? Então são situações e situações. E a Bíblia, ela nos ensina, nos exorta em tudo. Queridos, eu aprendi, o Senhor falou comigo tem pouco tempo atrás, que dentro das explicações, dentro das palavras que nós ouvimos, tem que ter ensino, tem que ter exortação e tem que ter instrução. Então você precisa sempre ter uma instrução para todas as áreas da sua vida. E se você não lê a palavra, como você vai entender? Como você vai aprender? Porque eu já li algumas vezes o livro de Êxodo, queridos, e me passou despercebido. Só que, numa leitura simplesmente de um capítulo, eu entendi isso aqui, como ele disse. Por que me colocaram à prova? Por que me colocaram à prova? E na sequência nós vamos ver por que colocar Deus à prova. O que é colocar Deus à prova? E aí ele diz no verso 7, no final do verso 7, porque ele diz: o Senhor está entre nós ou não? Por que estão me colocando à prova? Por que estão dizendo isso? Então, ou você crê que Deus está à frente da sua vida e você confia que Ele está no controle de tudo e para de reclamar. Ou eu não vou dizer para você se afastar de Deus, isso é impossível falar. Porque se não está legal, queridos, do jeito que você quer, com Cristo na sua vida, imagina sem Ele, hein?
Mas olha, por experiência própria, eu te digo nessa palavra hoje. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Ah, mas você está dizendo isso que você não está passando a prova que eu estou passando, queridos. Eu já passei muitas provas de fogo. Muitas mesmo. Pesadas. Mas mesmo assim, eu estava louvando a Deus. Sabe por quê? Porque eu entendi que com Ele no barco é muito melhor. Com Ele ao meu lado, aleluia, é muito melhor. Então busque o Senhor, porque você vai encontrar. Não acredite nessas pessoas que dizem que não existe mais os dons, que os dons cessaram, que não existe mais apóstolo, não existe isso, que não existe aquilo. Ei, vai para a palavra. Vamos para a palavra. Porque na palavra está escrito. E se você buscar, você vai achar. Quer um exemplo meu? Eu orei 10 anos para receber de Deus o dom de línguas, que é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Tinha dia que batia assim, nossa, eu acho que isso não é verdade, não. Será que não é, que fulano que prega assim contra não está falando a verdade? Mas eu perseverei. Eu perseverei por 10 anos até o dia que eu recebi, quando eu estava orando no meu secreto, no meu quarto, no meu cantinho de humilhação, que eu falo que é o meu cantinho aos pés do Senhor. E Deus não tem me deixado enganada com nada dessa terra. Então eu te digo, se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Se Ele já trabalhou tudo que Ele trabalhou na minha vida até hoje, Ele também pode trabalhar por você. Ele pode mudar, te ajudar a mudar de vida. Ele pode mudar tudo o que você precisa ser mudado. Mas olha, não é um passe de mágica, viu? Não é assim. Deus faz isso e Ele faz. Vão acontecer situações para que você seja forjada naquilo. Sabia? Você vai ser forjado. E eu quero te dizer nessa manhã que no tempo que você estiver passando pela provação, pelo fogo, pela forja do Senhor, não reclame, não murmure, para que você não esteja tentando ao Senhor. E lembre-se novamente, quando você quiser fazer aquelas provinhas bobas, né? Dizer, Deus, se o Senhor está comigo, então faz isso ou faz aquilo. E aí, queridos, eu já passei por isso, tá? Muitas vezes. Muitas vezes. Senhor, se tu me quer aqui, então faz assim, assado. Aí, aquilo não acontecia. O que eu pensava? Não é de Deus isso, então vazei. E aí, depois o que acontecia? Eu tinha que voltar atrás, porque sim, era de Deus. Ele só não me respondeu porque tá aqui no livro de Êxodo. Te aconselho a ler. Te peço também, compartilha esse vídeo, salva, comenta se possível for, compartilha com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra direcionada. Queridos, Deus tem muita bênção para a tua vida, mas é necessário você entrar na posição para que você possa receber de Deus as suas bênçãos. Porque tem coisa que Deus nos liberta assim, por conta dele. Mas tem coisas que é necessário a gente buscar a nossa cura, a nossa vitória, a nossa libertação. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 12, 2 diz, transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, se ele diz transformai-vos, é porque essa porção, quem vai fazer é você. Então, busque essa transformação. Busque mudar as suas mentes. Quando vier esses pensamentos introspectivos, intrusivos, né? Porque esses pensamentos intrusivos são pensamentos muito doidos, tá? Que você acha, Deus, será que eu tô ficando doida pensando num negócio desse? Misericórdia, será que eu não sou de Deus pensando nesse negócio, não? Passa isso pela sua cabeça, porque já passou pela minha. Só que hoje eu entendo, depois que eu estudei psicanálise, eu entendo que são pensamentos intrusivos. Aí eu lembro de Paulo dizendo, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então, quando vier esses pensamentos doidos, cabulosos na tua cabeça, você pensa no louvor e te garanto que esse pensamento ele vai embora em nome de Jesus. Como disse Martinho Lutero, eu não posso impedir que a ave pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que elas façam ninho. É exatamente o que Paulo estava dizendo na palavra de Deus. Então, creia, confia e espere em Deus.
Converse com Deus. Abra as suas gavetas do secreto e exponha para Deus as suas fragilidades. Exponha para Deus o que você precisa da ajuda dele para você mudar, para você melhorar, para que você